A paz do Senhor, mulher plena, tudo bem? Hoje, dia 20 de abril, vamos ler 2 versículos no capítulo 20, ok? Versículo 10 diz o seguinte: o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. E no versículo 14 está escrito assim: isso não vale nada, diz o comprador, pechinchando o preço. Quando chega em casa, mostra para todo mundo a boa compra que fez. Queridas, nessa manhã eu gostaria que nós refletíssemos sobre valor. Valorizar o outro e ser valorizado pelo outro também. Eu sempre digo que o ser humano é muito cego. Ele só vai enxergar aquilo que a gente permite que ele enxergue. Então, você tem se valorizado, você tem se colocado num lugar de grande valia, porque a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que nós temos. Não é verdade? A palavra diz: amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente não ama a si mesmo, como que a gente tem capacidade de amar o próximo? Se a gente não se respeita e não se valoriza, como que a gente pode entregar isso para o próximo? E aí, lendo esse Provérbios nessa manhã, eu fiquei refletindo sobre uma história antiga de um sábio que estava andando com o seu discípulo, e aí eles caminhando e eles viram um pequeno sítio. E aí o sábio falou assim: vamos tomar água ali naquele sítio. E aí começaram a conversar com o dono do sítio, enfim. E aí perguntaram para ele: você vive do quê? A gente vive dessa vaquinha. Ela dá leite, a gente faz a manteiga, faz um queijo, leva ali na feira e vende, vive dessa vaquinha. E aí pediram água. E o sábio disse para o servo dele, para o discípulo dele: joga a vaca do precipício. E aí o discípulo, muito horrorizado, falou: Senhor, como que eu vou jogar a vaca do precipício? É a única coisa que eles têm para sobrevivência. E aí o sábio disse para ele: jogue a vaca do precipício. E ele foi lá, jogou a vaca do precipício, enfim, tomaram água, foram embora. Muitos anos depois, aquele discípulo assumiu o lugar do sábio que havia morrido e, muito consternado com aquela família, se sentindo muito culpado, voltou lá naquele lugar. E aí ele ficou procurando aquele sítio, aquela família, e aí veio um senhor num cavalo e falou: eu lembro de você, você veio aqui há muitos anos como um senhorzinho idoso. Aí ele: sim, eu estava procurando aquela família que tinha uma vaca e vivia da vaca. E aí o Senhor disse para ele: pois era eu. Engraçado, naquele dia que vocês vieram aqui, minha vaca suicidou, se jogou do precipício. E aí ela morreu e eu não fiquei, sem saber como lidar com a vida e tal. E o novo sábio, antigo discípulo, disse para ele: e como que o senhor fez? Porque o senhor teve que trabalhar para alguém? Ele falou assim: então, nos primeiros dias fiquei muito triste, uma vaca de estimação, praticamente da família. E aí o vizinho deu um pé de alface, deu umas mudas para a gente começou a plantar, a vender e começou a ter muito lucro. E comecei a comprar os sítios vizinhos, e hoje a gente até está exportando verduras por aí. E aí o sábio olhou para ele e ficou pensando e refletindo sobre aquela situação, e ele chegou à conclusão de que tirou aquelas pessoas da zona de conforto delas, E eu fico pensando quantas vezes nós nos acomodamos diante das situações, diante do emprego, diante da vida, diante de como somos tratados pelo outro, e acabamos por aceitar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de inferiorização, para que o outro não nos valorize e não nos coloque num lugar de grande valia. E para não perder aquele pouco, a gente joga o jogo do contente e fica dando desculpas sobre desculpas para não fugir daquele lugar ou para não alcançar
um novo espaço. Será que você tem se colocado nesse lugar de simplesmente aceitar que o outro diminua o seu valor só para não perder aquele pouco que tem? Pensa nessa história que eu te contei nessa manhã e reflete. Será que alguém está se prendendo naquela vaquinha? Será que você precisa de uma ajuda para que alguém empurre a sua vaquinha e você consiga enxergar que existe algo para além desse tão pouco que você está tendo e se submetendo ou se colocando num lugar de subserviência? Vamos refletir nisso nessa manhã? Queridas, eu quero orar por vocês nesse sábado de aleluia, dias muito felizes que antecederam a Páscoa. A gente sabe que o Senhor, Ele se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e eu espero que você esteja tendo a sua vida plena em abundância na presença de Deus. Não estou falando de bens materiais, estou dizendo de prosperidade em um outro nível, um nível sobrenatural, de prosperidade em todas as áreas, uma família feliz, unida, alegre, diante da presença de Deus, mesmo diante das dificuldades, um emprego feliz e honrado, relacionamentos de paz e bem até com seus inimigos, como diz a palavra. Isso é verdadeira prosperidade, isso é ter vida e vida em abundância. Então, nessa manhã eu quero orar com você por isso. Senhor, que nessa manhã as pessoas possam refletir sobre o papel delas diante da vida, que elas possam, Senhor, se enxergar e se colocar num lugar que o Senhor tem para elas, e se enxergar através dos seus olhos de amor, de compaixão e de mais-valia. Que elas possam, Senhor, assumir o papel delas nessa terra e transpor as barreiras e romper com os lugares de acomodação. Senhor, que o Teu grande amor possa nos conduzir para além, que nós possamos voar cada vez mais alto e nos enxergarmos, Senhor, na posição que o Senhor nos conduzir. Fica conosco, Jesus, nos protegendo, nos guardando e nos direcionando, hoje, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.